boa tarde. Meu nome é Julia Nicolai. Eu sou do Laboratório de Sistemática de Insetos da Unirio e o meu trabalho é sobre a diversidade morfológica de larvas de filóicos da ordem Trichoptera no Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Bom, a ordem Trichoptera é uma ordem de insetos holometábulos, ou seja, eles passam pela conhecida metamorfose completa, que é o ovo, a larva, a pupa e o adulto. Como eles são aquáticos, o ovo, a larva e a pupa são todas as três fases são aquáticas e o adulto ele é terrestre. Eles são a ordem primeiramente de insetos aquáticos mais diversa que tem, estão presentes em todos os continentes, exceto no Antártico, com aproximadamente 16 mil espécies ao redor do mundo. Na região neotropical, temos aproximadamente 3 mil espécies, e no Brasil, 820 espécies descritas até o momento. Vale lembrar que o conhecimento das larvas de Trichoptera ainda anda bem escasso. Então, por exemplo, das 3 mil espécies que estão presentes na região neotropical, somente 9% delas têm os imaturos descritos. Assim como outros insetos aquáticos, os tricópteros servem como bioindicadores, então eles podem medir a poluição de um rio ou riacho, ajudando a medir, né, o impacto antrópico. E além disso, eles auxiliam na quebra da matéria orgânica mais grossa, transformando ela em matéria particulada mais fina, que outros animais ao longo do rio vão usar. A família Calamoceratidae, são esses dois aí, a gente tem o indivíduo adulto aqui, e aqui no meio dessa folha a gente pode ver a casinha, né, que a larva faz, que eu vou falar mais pra frente. Ela tem 8 gêneros e aproximadamente 200 espécies descritas. Desses 8 gêneros, 2 estão descritos aqui para a região neotropical, que são os gêneros Banhalarga e Filóicos. Ambos são endêmicos daqui. E desses 2, somente Filóicos está presente no Brasil, com aproximadamente 26 espécies descritas. E vale lembrar, voltando para aquele assunto dos imaturos, que o conhecimento é bem escasso, nós temos somente 6 imaturos descritos no Brasil, dessas 26 larvas. Então, é bem pouco. Bom, sobre os adultos dessa família, eles têm porte médio, a asa varia de 7 a 18 milímetros. A antena tem o dobro do tamanho das asas. Aqui nessa foto, inclusive, elas estão até cortadas, porque a edição não pegou tudo. E eles não possuem ocelos. E também eles têm coloração geralmente bem escura. Bom, as larvas possuem o corpo achatado dorsoventralmente, e a casa que elas fazem, que é a característica mais marcante, né, deles, é feita com folhas recortadas de forma arredondada e unidas por seda que eles fazem. A casa fica semelhante a um saco de dormir, assim, é muito fofinho. E eles geralmente são encontrados em locais tipo foliços de rios e de riachos, assim, mais lentos, mas existem algumas exceções, por exemplo, a de Philoicus bromeliarum, que vive em copos de bromélias, ou a de Philoicus oblíquos, que vive em um modo de vida semi-terrestre, assim, em ambientes úmidos somente. O Parque Nacional da Tijuca é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Ocupa cerca de 3,5% do município aqui do Rio. E ela tem registrada 49 espécies de Trichoptera. De filóicos, ela tem 4 espécies registradas. E dessas 4, só 2 têm a larva descrita, que é a de Filóicos oblíquos e a de Filóicos abdominalis. As outras 2, Filóicos mirabilis e Filóicos bidigitatus, eles não têm a larva descrita, né? Só o adulto foi encontrado. O estudo tem como objetivo analisar as larvas de filóicos que foram coletadas no Parque Nacional da Tijuca e morfotipá-las, e aí poder identificá-las em unidades taxonômicas que podem ser correspondentes a espécies. E aí, com essa morfotipagem, a gente espera que seja possível uma associação com os adultos que já foram identificados em um nível mais específico. Bom, foram coletadas no total 11 larvas no Parque Nacional da Tijuca, e essas larvas foram identificadas e morfotipadas no Laboratório de Sistemática de Insetos lá na Unirio.
Bom, os critérios que foram utilizados na morfotipagem, o primeiro foi o padrão de distribuição das cicatrizes musculares na cabeça e no pronoto. As cicatrizes são essas manchinhas aqui que, nesse caso, ele só tem na cabeça, né, mas alguns apresentam aqui também, alguns indivíduos. A proeminência das verrugas dorsal e ventrais, que são, né, aqui você vê no primeiro segmento do abdômen, essa aqui, né, uma de cada lado nas ventrais e a dorsal é uma só. A projeção do pronoto, eles têm essa projeção pontiaguda, que em alguns indivíduos se mostrava mais separada, em outros ela era mais unida ao corpo. A quantidade dos filamentos branquiais, né, que são esses fiozinhos aqui, cada tipo apresentava uma quantidade de filamentos diferente. E se o corpo possuía manchas ou não, usei a mesma foto. Algumas tinham um corpo bem lisinho e outras apresentavam um corpo mais manchado. Com base nas características morfológicas, foram encontrados 6 diferentes tipos de larvas, de morfótipos de larvas, separados em números 1, 2, 3, 5, 8 e 9. Como foram analisadas larvas de outras localidades junto, as larvas do PNT não estão na ordem certa, porque as larvas 4, 6 e 7 pertencem a outras localidades. Então ficou essa ordem esquisita mesmo. Aqui a gente pode ver que a cabeça deles variou em cor, alguns apresentavam ela mais amarelada, outros marrom escuro e outros marrom mais claro. E elas poderiam ser lisas ou manchadas. As manchas são as cicatrizes musculares que eu já citei, que alguns têm e outros não. A mesma coisa para o pronoto, alguns apresentavam pronoto liso e outros pronoto manchado, no caso só esse, né? O pronoto possui aquela projeção pontiaguda que eu mostrei anteriormente. Na maioria, ela era destacada do corpo, ela era bem soltinha, bem fácil de ver, mas no caso das larvas 1 e 2, ele estava unido ao corpo. A verruga dorsal, no abdômen, no primeiro segmento do abdômen, todos eles têm essa verruga, mas o que acontece é que em alguns tricópteros, em algumas larvas, você pode vê-las muito mais facilmente do que em outras. Em outros ela passa completamente despercebida, é por isso que eu coloquei como proeminente e não proeminente. A mesma coisa com as verrugas laterais, né, também do primeiro segmento do abdômen. Elas podem ser proeminentes ou não. O abdômen ele poderia ser manchado ou liso, né, como eu falei, em algumas eles apresentavam umas pintinhazinhas, em outras eles tinham completamente liso. E os filamentos de brânquias variaram de 1 até 4. Alguns apresentavam 2 e 3, outros 3 e 4, outros somente 3. E é isso. No Parque Nacional da Tijuca são registradas 4 espécies de filóicos e foram encontrados 6 morfótipos diferentes, né, como já dito anteriormente. Isso pode indicar tanto novos registros, ou de espécies novas, ou de espécies só já existentes, mas que não têm registro no Parque Nacional da Tijuca. Mas também pode indicar variações morfológicas dentro da mesma espécie, já que o estudo das larvas é um pouco escasso, então a gente não tem como saber se são variações intraespecíficas ou são variações que podem realmente indicar que são espécies novas. Além disso, dentro dos resultados das larvas dos morfótipos encontrados, a larva 2 foi a que mais divergiu das outras, ela era a mais diferentona, e as larvas 3, 8 e 9 eram muito semelhantes, com exceção de coisas muito pequenininhas. A larva 2 é essa aqui, muito bonitinha. A diferença dela para as outras, principal, ela não tinha as verrugas dorsal e ventrais muito proeminentes aqui. Não sei nem se dá para ver direito, mas eram bem, muito, muito de leve. E elas apresentavam o pronoto manchado. Quando eu mostrei na tabela de resultados, a gente pôde ver que somente uma larva tinha o pronoto manchado, que é essa. E a cabeça delas é marrom muito escuro também, então ela foi disparada a larva mais diferente. Ela é muito parecida com a larva de filóicos oblíquos, que tem registro aqui na Floresta da Tijuca. A gente pode ver que a cabeça é bem marrom, bem escurinho, aqui as manchinhas a gente consegue ver de leves, a projeção do pronoto solta.
A gente não consegue observar tão bem assim as verrugas ventrais e a dorsal. Quando você vê, ele parece bem retinho assim, apesar dela ter. Então, são bem semelhantes de fato. A larva 3, ela é essa aqui. As fotos não estão muito boas, desculpa. Mas, diferente da larva 2, a gente consegue ver bem aqui as verrugas dorsal e ventrais. Aqui, ó, você vê que ele tem essa elevação quando ele tá de lado, então é bem fácil de ver. Nesse pequenininho aqui também dá pra ver. A cabeça também é bem diferente, é mais amarelada, marrom mais claro assim. É muito manchada, até mais do que a outra. E essa larva, ela é muito semelhante à Diphylloxis abdominalis. Aqui são as imagens de descrição dela. Ambos apresentam as brânquias com 3 ou 4 filamentos, as cicatrizes aqui na cabeça, né, que eu mostrei no slide anterior, que dá para ver bem, e o pronoto liso. Bom, a existência de mais morfótipos do que de espécies registradas na Floresta da Tijuca, como já foi dito, pode de fato indicar novos registros para o parque, mas também, como o número de larvas analisado foi realmente muito baixo, ainda não dá para concluir se essas variações morfológicas podem ser dentro da espécie ou espécies diferentes. Ainda é muito difícil chegar a uma conclusão de fato do que pode ser. Então, para que a gente possa ter essa delimitação mais confiável na morfologia das larvas, é preciso que a gente observe mais exemplares, mais do que 11. E, além disso, o que vai colaborar para a associação dessas larvas com as formas adultas, que também é outra coisa importante, é preciso ou da criação de larvas em laboratório para o acompanhamento até o adulto e assim conseguir identificar, ou então é necessário o uso de ferramentas moleculares para a identificação. Só pela morfologia não dá. Aqui estão as referências. Eu gostaria muito de agradecer a todos que assistiram, agradecer ao meu orientador, Alan, né, por ter me dado a oportunidade. E é isso. Muito obrigada. Boa tarde.